Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar. É o canal onde a gente luta, a gente briga, a gente enfrenta o tabagismo. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Como a gente faz toda semana, a gente passa por aqui para desenvolver um tema ligado, em geral, ligado ao tabagismo. Às vezes a gente até fala sobre outros temas, mas sempre relacionados a bem-estar. Mas, em geral, a gente fala sobre tabagismo. E hoje, a gente vai falar de um tema muito, meio assim, até meio tabu, sabe? Que é aquela frase, querer é poder? Será que é? O que você acha? Escreve aqui nos comentários antes de ouvir esse vídeo. Coloca a tua opinião. Querer é poder? E aí, antes de a gente começar a desenvolver o tema, vamos fazer a parte técnica, o comercial, né? Que é pedir para quem não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. Quem ouvir esse vídeo e gostar, deixa o like, por favor, comenta, compartilha, porque isso, o YouTube vai vendo que o canal vai crescendo, que as pessoas estão com interesse e acaba nos ajudando na divulgação da causa tabagista, tá bom? Então, vamos lá. Querer é poder? O que vocês acham? Pessoal, nem sempre. Muitas vezes é. Mas a gente está falando aqui de tabagismo. E querer não é poder quando a gente fala de tabagismo. Deixa eu só lembrar. Tabagismo é uma doença classificada pela Organização Mundial da Saúde, tem um CID específico, ela é uma doença causada pela dependência da nicotina. Só lembrando, a nicotina é uma droga psicoativa, ela mexe com o cérebro do fumante. Quanto maior a dependência do cigarro, quanto mais tempo a pessoa fuma, quanto mais cigarros ela fuma por dia, ela tem mais dificuldade de parar de fumar. Então, não que ela não vá conseguir, de forma alguma, todo mundo consegue, só que precisa um tempo mais. Então, esse ditado querer é poder, para o fumante nem sempre é verdadeiro. Às vezes, o fumante quer muito, tenta muito e não consegue. Vamos entender um pouco mais sobre isso. No final a gente vai dar umas dicas assim como fortalecer o poder, como fortalecer o poder. Então assim, querer não é poder, no caso do tabagismo, mas é o primeiro passo. Primeiro a gente precisa querer, fortemente, ter vontade. E aí é muito importante que fique claro para você mesmo a sua motivação. Por que você quer parar de fumar? Isso é muito importante porque em algum momento que você tiver mais dificuldade de encarar a abstinência, a fissura, você precisa se lembrar por que você quer parar de fumar. É muito importante. Eu dou uma dica, muita gente acha que é bobagem, não faz, mas quem faz, percebe. Tem que escrever em alguns papéis por que você quer parar de fumar. Colocar o papel na geladeira, colocar no criado mudo, colocar no espelho e todo dia mudar os papéis de lugar, para não ficar tipo um quadro assim que a gente sabe que está lá, mas nem lê mais. Por quê? Vai entrando no subconsciente. Por que você quer parar de fumar? Por que é importante ultrapassar as dificuldades e ser vencedor? Então, primeiro, querer não é poder, mas é o primeiro passo. E outra coisa, a gente precisa deixar claro aqui, que por isso que eu falei que é uma coisa ruim, essa frase querer é poder. Tem muito fumante que se acha fracassado. Eu tentei várias vezes e não consegui, eu não consigo, não vai dar certo para mim. Por favor, isso não é verdade. Isto não é verdade e você vai entender ao longo aqui do nosso vídeo, mas como eu falei, só vou reforçar, o tabagismo é uma doença e precisa ter cuidado com o tabagismo, precisa cuidar com delicadeza dessa doença. Quando a gente está doente, a gente toma muito cuidado com outras doenças, por que com o tabagismo não? Tem que parar, se eu não conseguir até agora eu sou um fracassado, não. 85% dos fumantes declaram que querem parar de fumar.
e 70% dos fumantes declaram que precisam de ajuda para parar de fumar. Também 70% dos fumantes recaem no primeiro mês de tentativa. A gente vai entender tudo isso já já, por que recaem, tá? Então, assim, como eu já comentei, é importante ver o contexto que o fumante está inserido. Há quanto tempo ele fuma? Quanto ele fuma por dia? Tem pessoas que estão fumando há muito pouco tempo, são jovens ainda, resolvem parar de fumar e tudo bem. Teve um senhor que falou assim, por que eu não consigo parar de fumar? Minha filha parou muito rápido, eu não consigo. Olha a quantidade de anos que ele fumava, mais de 40, e ela fumava, parece que 6 ou 7 anos. Ela fumava pouco, fazia corrida, ela fumava pouco, ele fumava muito. Então, assim, não dá para comparar dois fumantes. Aliás, não se deve comparar nunca pessoas com pessoas. Cada um tem sua caminhada, seu histórico. Tem pessoas que fumam por um motivo, tem pessoas que o cigarro está associado com outras doenças emocionais, como ansiedade, depressão. Então, não deve ficar comparando, eu parei, por que o outro não parou? Porque a história é diferente. E nada de se sentir fracassado. O tabagismo é difícil de superar em alguns casos. Sempre é possível. Dá mais trabalho, demora mais, mas é possível. Só que, às vezes, exige que o fumante faça várias tentativas até conseguir. Então, assim, não é falta de querer. Então, nem sempre querer é poder no caso do tabagismo. Então, como é que a gente faz para conseguir? Se querer não é poder, eu quero, mas querer não é poder, o que é poder? O que eu vou conseguir? Poder é quando a gente assume o controle. O querer é um desejo. É importante que a gente assuma o controle, que estejamos no controle das nossas vontades. Então, como é que faz? Primeiro, quem quer parar de fumar deve fazer um planejamento. Como assim planejamento? Você tem que saber que você vai ter alguns sintomas de abstinência, quais podem ser esses sintomas e de se preparar. Se eu aumentar minha irritabilidade, o que eu devo fazer? Se aumentar minha ansiedade, o que eu devo fazer? Então, assim, se preparar, conhecer os sintomas da abstinência e o que fazer para enfrentar esses sintomas. Saber quanto tempo que demora, entender, fazer um planejamento. Planejamento significa, a primeira coisa é conhecer a doença. Como é que a gente vai enfrentar uma doença sem conhecer essa doença? Então, primeiro, conhecer o que é o tabagismo. Segundo, ter disciplina e colocar o planejamento em ação. Por exemplo, se você se planejou parar de fumar, tem aquelas formas, né, que eu já falei em vários vídeos, parar de uma vez só, marcar data. Se marcar data pode ser reduzir o cigarro, o número de cigarros fumado por dia, ou marcar uma data e ir acendendo o cigarro cada vez mais tarde, ou há pessoas que cortam o cigarro, na primeira semana cortam uma pontinha, depois cortam a metade do cigarro, por fim cortam 3/4 do cigarro. Esse caminho eu acho pior, porque é jogar dinheiro fora, né? Comprar o cigarro para cortar, mas tem gente que faz isso. Tem gente que usa piteira, porque aí já vai fazendo o organismo se acostumar com menos nicotina no corpo. Menos nicotina, não quer dizer que a piteira impeça, mas menos nicotina. Então, assim, se planeja, qual você acha que jeito vai ser mais fácil para você? Então, ativa o que você planejou, coloque em prática o que você planejou. Você já sabe quais sintomas de abstinência pode ser que você passe, o que fazer com cada um deles, como é que você vai parar de fumar? Vá em frente. Então, se planeja, coloca o que você planejou em ação. E agora, o que é importante? Terceiro ponto, importante, corrigir rotas. Poxa, eu me planejei, eu fiz tudo o que eu planejei e não está dando certo. Tudo bem, corrige. Correção de rota é super, super importante o tempo todo, em tudo que a gente faz na vida, não é só quando vai parar de fumar. Às vezes uma simples tarefa boba de varrer a casa, de repente você percebe que não está dando certo, aí você vai entender por quê. Porque o ventilador está ligado, o pó vai de um lado para o outro.
Por exemplo, minha vassoura está velha, já não está pegando mais. Então, assim, pequenas coisas podem não dar certo. E parar de fumar também não. Você pode escolher um caminho que não foi o adequado. Não quer dizer que os outros não sejam. Então, corrige rota, experimenta uma outra forma. Eu não sei se é lenda ou não, mas falam que Thomas Edison, né, inventou a lâmpada e que ele teve que fazer mais de 1000 tentativas para conseguir. E aí, quando perguntaram para ele se ele não desistia, se aquilo não era desmotivador, né? Ele falava que não, que cada tentativa ele descobria um erro, aí ele começava de novo e não fazia aquele erro, descobria que estava faltando alguma coisa, e ele ia se aperfeiçoando. E parar de fumar, assim, tem gente que fala assim, eu já tentei 10 vezes e não consegui. Eu posso dizer que essa pessoa é um lutador, porque muita gente desiste. E tentar 10 vezes e não conseguir é bacana, é porque a pessoa está insistindo. Talvez não esteja insistindo da forma correta, mas é muito positivo ver que a pessoa continua querendo e continua tentando. Então, primeiro, se planeja, entenda o tabagismo. Segundo, ponha em prática o que você planeja. Não fica postergando, procrastinando e nunca tentar parar de fumar. Tenta. Terceiro, corrija o erro. Se não deu certo do jeito que você pensou, tenta de outra forma. E quarto, procura ajuda. Parar de fumar, como eu falei, vou repetir, o tabagismo é uma doença e é uma doença complexa. Então, muitas vezes exige que a gente busque ajuda multidisciplinar. Então, muitas vezes, especialmente quando o tabagismo está associado a outras dificuldades emocionais, como depressão, ansiedade, etc., precisa de um médico para tratar dessa outra parte. Às vezes, precisa de um psicólogo para tratar da outra parte. Às vezes, precisa de um grupo de apoio, como é o Livre Sem Fumar, umas pessoas que orientem nesse planejamento, orientem nessa escolha de forma para parar de fumar, que ajude a entender o que está errado, que não deu certo ainda. Então, assim, busque ajuda. E, por fim, tem uma coisa bem, assim, para a gente pensar, acho que uma coisa bem bacana para a gente pensar, que tudo na vida, a gente tem que fazer escolhas. E muitas vezes a gente tem que abdicar de algumas coisas bem gostosas para ter outras. Então, um exemplo clássico disso é o jovem que está estudando para o vestibular e ele deixa de ir à balada, de encontrar namorado, deixa de passear porque tem que passar o final de semana estudando para o vestibular. Desculpa. Aí, ele está abrindo mão de coisas muito gostosas, mas ele tem um objetivo para alcançar outras. E a gente já falou aqui em alguns vídeos que sim, fumar é gostoso, senão nós não ficaríamos dependentes da nicotina. Eu digo nós porque eu sou ex-fumante. Todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe. Eu já parei há 17 anos, mas eu fumava 2 maços por dia. Tinha horror de pensar em parar de fumar, porque eu imaginava que eu fosse sofrer muito. Eu não sofri nem uma semana. Em 4, 5 dias, eu não lembrava mais do cigarro. Mas isso é uma história que eu já contei em diversos vídeos. Então, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Então, fumar é gostoso. Relaxa. Muita gente fala, né? O cigarro é meu melhor amigo, meu cigarro é meu companheiro, minha companhia. Cigarro não é nada disso. Melhor amigo não mata, companheiro e companhia não matam, e o cigarro mata. Cigarro não é remédio, cigarro não é companhia, cigarro mata. Mas, enfim, é uma coisa que é gostosa, mas mata, né? Então, a gente tem que abrir mão de uma coisa gostosa para conseguir outras coisas gostosas. Então, uma dica, quando tiver bem difícil aquele momento, né, de parar de fumar, quando bater a fissura, bater a depressão, subir a ansiedade, quando estiver bem difícil, se lembrem, primeiro, por que vocês querem parar de fumar? Qual o objetivo que vocês querem alcançar? Segundo, lembra de outros pontos
maravilhosos quando a gente para de fumar, da liberdade de poder chegar num lugar sem ficar preocupada que vai ter vontade de fumar ou não. Muitas vezes, muitas, é muito comum o fumante ter uma vida social limitada, porque não quer ir num lugar porque lá não pode fumar, não quer ir em outro lugar porque sabe que lá é difícil. Tem empresas que nem contratam fumantes, vocês sabiam? Porque mais dia menos dia o fumante tem algum tipo de problema de saúde agravado pelo tabagismo. Porque o tabagismo não é só dar problema de pulmão, infarto e AVC. O tabagismo é responsável ou ele contribui para a piora de mais de 50 doenças. Então, descobrindo cânceres, por exemplo, o câncer de bexiga, que é tipo do pulmão. 95% das pessoas que têm câncer de bexiga são fumantes. Então, assim, é tudo tão ruim, né? Então, quando estiver bem difícil, se lembra do motivo que você quer parar de fumar e se lembra da liberdade de não ser preso ao cigarro. Se livra da culpa de estar acabando com a sua saúde, se livra do mau cheiro, se livra de ser um mau exemplo. Tem gente que fuma escondido na própria casa, fuma escondido dos filhos, para não ser mau exemplo para os filhos. Então, assim, pessoal, para a gente encerrar aqui nossa conversa, querer nem sempre é poder, mas vou deixar duas mensagens. A essência é uma mensagem mais de dois autores importantíssimos no nosso tempo, né? Primeiro é Buda. Tem uma frase do budismo que fala: refaça seus votos e siga. Refaça seus votos e siga. Quer dizer, tentou, não conseguiu, tenta de novo. Refaça com você mesmo o compromisso de parar de fumar e siga, vá fazer planejamento, busque ajuda, mas siga. E outro é de Jesus, que é a mesma essência. Tem uma passagem de Jesus que eu não vou saber citar em qual evangelho que está, se de Marcos, Mateus, depois eu vou ver, eu posso até pôr na descrição do vídeo. Mas é Jesus falando assim: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã. O que quer dizer isso? O que Jesus está falando para a gente? Vai, continua, segue, caminha. É isso aí. Eu detesto fazer citação de passagens do Evangelho e não colocar a fonte, mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Meus queridos, vamos seguir? Contem com a gente, tá bom? Até a próxima semana. Por favor, deixem seus likes, se gostaram, deixem comentários e até a semana que vem. Tchau! Venham às nossas reuniões segundas e quintas. Excepcionalmente, essa semana, dia 23 de setembro, não vai ter reunião, excepcionalmente, porque nossas reuniões são de segundas e quintas, em 3 horários. 14h30, 18h45 e 19 horas. Tchau! Fui!